Olá, meu nome é Quitéria, sou estudante de Pedagogia na UERJ e bolsista de iniciação científica do projeto Os Sem Sentimentos, Sujeitos sem Marginalização e a Linguagem, sendo coordenado pelo professor Gustavo Coelho. Venho apresentar-lhes o plano de trabalho que foi tema da minha monografia, Preconceito Linguístico nas Escolas, a estigmatização da identidade linguística nordestina. E do que trata exatamente esse tema? Ele vem discutir justamente a construção de estereótipos e estigmas que foram enraizados em nossa sociedade e difundidos ao longo da nossa historicidade, em que diversos tipos de preconceitos foram alavancados. E a partir da minha experiência pessoal como migrante nordestina, eu destaco o preconceito linguístico, que é a intolerância a algo particular da fala de um indivíduo, como sotaque, e que, no geral, quando se fala em sotaque, logo nos remete à região Nordeste. Daí é importante compreender que esse preconceito ele não advém de uma simples crítica do jeito de falar do outro, mas integra contextos muito mais profundos que atravessam aspectos políticos, sociais, históricos, culturais. E para o professor Marcos Bagno, o que está em jogo não é a língua, mas a pessoa que fala essa língua e de onde essa pessoa fala. Nessa perspectiva, faço uma comparação entre o continente africano e a região Nordeste, em que ambos são estereotipados a partir de determinadas características que acabam por definir esses lugares. Quando pensamos na África, por exemplo, logo de cara, pensa-se em savanas, fome, miséria, animais selvagens. E quando pensamos na região Nordeste, pensa-se em seca, pobreza, analfabetismo. Com isso, esses lugares são restritos apenas a tais atributos. E ponto. E pensando dessa forma, o que esperar desses lugares? O que esperar das pessoas que residem nesses lugares? Que contribuições esses lugares podem nos trazer? Portanto, o problema desses estereótipos é exatamente o que a escritora nigeriana Chimamanda vai tratar em seu livro O Perigo de uma História Única, onde vai dizer que o problema dos estereótipos não é que eles não sejam verdade. O problema é que eles são incompletos. Desse modo, não é que na África não exista fome, savanas, animais selvagens, mas ela é muito mais que isso. Ela também possui suas riquezas, suas contribuições culturais, suas belezas peculiares, assim como o Nordeste, que tem suas estadias de seca devido ao próprio tipo de clima, possui as taxas maiores de analfabetismo por questões políticas e sociais, mas também possui suas praias belíssimas, cultura popular extraordinária e pessoas maravilhosas que contribuíram com nossos conhecimentos. Dessa forma, não cabe a nós enquadrarmos pessoas ou lugares a estigmas estipulados pela sociedade. Assim sendo, o objetivo em geral desse trabalho é precisamente desconstruir estereótipos e estigmatizações criadas sobre a identidade linguística nordestina, que está em aspas, justamente pelo próprio termo ser uma generalização das pessoas e do lugar, e que precisa ser desnaturalizado, assim como quando estranhamos o termo sudestino. E com isso segue os objetivos específicos que se articulam com o objetivo geral. Como resultado dessa discussão, tem-se a realização do documentário, com base em estudos e pesquisas acerca do tema preconceito linguístico, em especial no livro Preconceito Linguístico do professor Marcos Bagno. E assim realizou-se entrevista com professores de diferentes segmentos da educação, inclusive com a atriz natalense Quitéria Kelly, que interpretou a peça teatral A Invenção do Nordeste, baseada no livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, do autor Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Enfim, de que forma que o tema aqui discutido dialoga e atravessa com o grupo de pesquisa? É justamente a partir dessa visão social que é estabelecida a respeito dos indivíduos que integram as instituições socioeducativas, uma vez que, quando o adolescente ou jovem é destinado a tais instituições, logo, eles são estigmatizados como pequenos marginais, como delinquentes, e que deve ser punido pela ação cometida e ponto. A partir daí já começa a questão da exclusão social, e torna-se a principal via de solução para tal situação. E aquele contexto desse jovem, desse adolescente, é totalmente desconsiderado. E a própria pedagogia, a questão de um olhar humanizado, também é ignorado. O próprio termo, os sem sentimentos, trazido de uma experiência em humanidade socioeducativa pelo professor Gustavo Coelho, relatado em seu artigo, vai indicá-lo como a própria defesa na linguagem, de se entregar a sentir algum sentimento, como se fosse uma armadura de proteção. Mas de onde provém esse desejo de não sentir? Será insuportável lidar com sua realidade e contexto vivenciados? Será que os responsáveis pelas instituições que se dizem socioeducativas, ou mesmo a própria sociedade, perpassam também por esse não sentir? É mais uma vez a língua, que é viva e não homogênea, falando a cada um de nós, em que é preciso não somente perceber um erro ortográfico ou um jeito de falar diferente, mas compreender quem o escreve, quem o fala, o que fala, reconhecendo quem realmente está na margem da folha da sociedade. Então é isso. Aqui são as referências e obrigada.